Bem, vamos retomando aqui a questão do sistema das artes, né? Que eu insisto que, quer a gente tenha consciência disso ou não, existem, na prática das artes, existem no próprio modo de percepção, né? Por exemplo, um show dos metaleiros, entendeu? Quando ainda havia isso, né? Eles conjugam música, letra, dança e pirotecnia, né? Eles, talvez eles sejam mais produtores de ritmo e de luz e de dança e de passos propriamente acrobáticos de ginástica do que de melodia. A harmonia delas é estridente, né? Quanto mais barulho fizer, mais as pessoas vão ficar entusiasmadas. Eu só estou querendo apontar para isso, com isso que você tem o culto de um sistema das artes, até pelo fato de você ter a conjugação de várias artes numa só. Claro que é totalmente diferente do que você tem no culto, que é uma encenação de uma ópera wagneriana, né? Isso a gente nem tem noção propriamente do que seja isso aqui no Brasil, né? Eu, como morei 10 anos fora do Brasil, em lugares civilizados, eu tive alguns acessos, mas vejam, eu estou querendo enfatizar que essa questão de ter a maior formação artística significa ter desenvolvido uma noção de liberdade interior em si, que envolve um outro tipo de gente, tá? E que isso está em contrapartida à utilização de elementos estéticos em cultos de personalidade, cultos religiosos, cultos políticos, né? O Nietzsche levantou essa questão, por exemplo, há pessoas que que são monarquistas e ficam extremamente comovidos quando um rei é entronizado no poder, né? Ou os sacerdotes, os monges, quando eles caminham nos corredores dos monastérios e ficam rezando, né? Aquilo é uma espécie de liturgia que tem elementos estéticos dentro de si. Ou, para usar um exemplo do Benjamin, as marchas flambeau, as marchas com tochas, né? Elas são espetáculos, de certo modo, estéticos, né? Ou usam elementos estéticos. Aqui em Goiás Velho, você tem, nas encenações da Paixão de Cristo, algo muito próximo a essas marchas flambeau que o fascismo italiano e alemão usaram para promover o culto à personalidade do Duce, do Führer, e aqui é usado assim para criar o temor reverencial, a busca de Cristo pelas ruas da cidade, para ele ser julgado e ser morto, né? Então, há elementos estéticos por toda a parte, quer a gente tenha consciência disso ou não. A publicidade utiliza elementos estéticos o tempo todo para vender produtos, né? Quer dizer, a finalidade principal da publicidade não é a produção de uma obra de arte, mas ela utiliza elementos estéticos de um modo secundário para atender o propósito principal, que é a venda de determinadas mercadorias. E quanto menos necessária a mercadoria, tanto mais a publicidade procura gerar a necessidade absoluta dela, né? E essa questão de colocar, por exemplo, a arte da palavra no ápice do sistema das artes, e a arquitetura ficaria lá embaixo por ser uma linguagem relativamente tosca em termos artísticos. Isso é o que Hegel reproduz. Tem que ser visto da contrapartida de que
a palavra seja vista como a manifestação suprema do Espírito. Tá? E isso tem uma tradição que é cristã, por um lado, por exemplo, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, é o verbo. Tá? É a palavra que cria as coisas. Faz-se a luz e a luz se fez, entendeu? Quer dizer, a palavra é a manifestação suprema do Espírito. É essa a tradição que está por baixo disso. Tá? Em contrapartida, você tem outras religiões, como as do Deus Shiva, etc., que vão admitir que o Deus dança. Tá? Cristo nunca dança. Tá? Mas há religiões em que se celebra o Deus dançante. Tá? Então, veja, no Aristóteles, nós temos já uma espécie de transição em que a verdade passa do estado de aparição das coisas, de desvelamento das coisas acontecendo, né? E para aquilo que se diz sobre essa aparição, sabe? A verdade se desloca da coisa para o discurso sobre a coisa. Tá? E quando você tem o texto sagrado, ele é a fonte de toda a verdade. Tá? Eu sou a fonte, a verdade é a vida. Isso está dentro de igrejas. Por exemplo, na catedral da minha cidade natal está lá. Tá? O que significa isso? Quer dizer, a rigor significa que só tem direito a existir quem estiver professando aquela religião, aquela fé, aquela crença, que é admitir aqueles pressupostos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso é anunciado em palavras. E, ao mesmo tempo, vejam, Deus é representado por um olho que tudo vê. Ora, há uma contradição violenta entre onisciência e o olho como algo que vê. Porque o olho sempre é uma visão de um espaço limitado. E aí, na questão do olho, se coloca a questão do horizonte daquilo que o olho pode perceber. Vamos dizer, as cercanias do olho e aquilo que forma o horizonte, quer dizer, aquilo que é o limite daquele âmbito de visão. E depois, além disso, tem outra coisa que nós não estamos percebendo. O Aristóteles, quando fala desse além do horizonte da nossa percepção, de nosso conhecimento, ele diz: eu vou dar o nome provisoriamente de Theos para isso. Theos foi traduzido por Deus, e daí virou o Deus cristão, como instância de uma outra metafísica do invisível, daquilo que não se vê mais, que está além do horizonte. Tá? E aí a aparição é aquilo que dessa transcendência se manifesta no mundo do além, no aquém. Né? Ora, não é esse o sentido de Theos em Aristóteles, né? Porque para os gregos, um deus, ele seria um deus dentro da physis, não metafísico, ele é dentro do mundo físico. Se você lê Homero, os deuses se movimentam para lá e para cá nas praias do Mediterrâneo, entendeu? E se fartam com banquetes e churrasco e assim por diante, entendeu? Quer dizer, eles são corpóreos, né? Eles não são metafísicos. Né? Mas o que eu estava falando eu tenho um horizonte do que eu não percebo. Agora, se eu caminhar mais adiante, novos horizontes vão se abrir para mim. Eu vou ver coisas que até então eu não estava vendo e que estavam fora do meu horizonte de percepção e conhecimento. Tá? Então, vejam, o que eu sei é o que eu sei dentro de uma determinada perspectiva, dentro de um certo espaço. Tá? E, de certo modo, o meu eu se estende para esse espaço todo. Tá?
E isso não quer dizer que aquilo que fica mais além seja uma transcendência, entre aspas, metafísica, entendeu? Nós sempre vemos uma face da Lua, né? Mas nós podemos supor que o outro lado da Lua, que hoje em dia já foi, de certo modo, examinado por satélites que foram mandados para lá, seria mais ou menos a mesma coisa que o lado que vemos, né? O nosso inconsciente, ele deve ter mais ou menos uma estrutura parecida com o do nosso elemento consciente, né? Mas pode não ser, né? Então, quando eu estava me referindo a personalidades múltiplas, né, geralmente elas eram decorrentes de conflitos traumáticos mal resolvidos, né? Então, a psicanálise é uma luta para o esclarecimento interior, né? Então, vejam, quando o Hegel dá prioridade à poesia como forma superior da arte, ele divide ela em 3 gêneros, conforme os pronomes pessoais, né? A epopeia é sobre um ele, sobre algo que se conta, a Guerra de Troia, por exemplo, ou a formação do reino português, nos Lusíadas. Ou ela é a expressão de uma subjetividade do eu, da lírica, né, que se objetiva, né? Ou ela é um teatro que é o jogo de um tu contra outro tu, né? O cinema é, nesse sentido, um teatro filmado. Tá? Então, veja, o Hegel não examinar todas as artes, ele não examinou a dança, ele queria ver assim os esquemas gerais, ele não queria resolver tudo, entendeu? Ele queria ver se era possível descobrir esquemas gerais que permitissem situar as obras nos diferentes lugares, né? Mas vejam, ele está examinando nessa estética que foi divulgada a arte do Egito, depois Grécia, Roma, aí o mundo católico, né? E depois o que ele chamaria de românico, né? Foi anotado por romântico, né? Mas não é romantismo, né? Agora, vejam, isso é uma visão eurocêntrica que é reproduzida por toda parte, aí os cursos de arquitetura, etc., tratam disso, né? E deixa de fora o Oriente, né? Aqui na FAO tem uma professora especializada nos templos do Butão ou da Índia, que não tinha orientandos no pós-graduação, porque isso não interessa ao pessoal daqui. Quer dizer, e vejam bem, não há ciência do particular. Portanto, não há uma preocupação em fazer ciência na medida em que eu tomo um determinado horizonte e excluo o resto. Tá? Nos cursos de letras só se estuda o cânone brasileiro, entendeu? E não se confronta as grandes obras mundiais. Na realidade, só poderia fazer uma ciência da literatura levando em conta todos os fenômenos literários do mundo inteiro. Tá? No caso da arquitetura, toda a arquitetura produzida no mundo inteiro, em todos os tempos. Tá? E não uma restrição. Vejam, isso parece tudo uma reclamação sem sentido, mas vejam, se você pega na filosofia da história do Hegel, né, ele vai considerar a Igreja Católica como uma herança do Império Romano, a sucessora do Império Romano, né? Isso você tem na relação de Vitrúvio com Alberto, ou de Alberto com Vitrúvio. E depois você teria a revolução que foi Lutero, e como um aumento da liberdade interior, do direito do crente de ler a própria Bíblia e dar a sua própria interpretação ao texto. E, portanto, tem que se desenvolver um sistema educacional para que cada um tivesse acesso ao texto sagrado. E depois ele vai colocar o Estado de Direito, e o modelo para ele é a Constituição prussiana. Ora,
Por que ele não levou em consideração a Constituição norte-americana, né, que é anterior e que teve mais efeito, né? Então, o problema da necessidade de haver monarquias constitucionais, que se colocou por volta de 1800, é porque um país já tinha feito uma grande modificação, que era se colocar regido não por um rei, e sim por uma vontade coletiva expressa numa Constituição, feita lá na Filadélfia, né? Na década de 1770. Né? Então, vejam, esses sistemas das artes, né, eles são relevantes ainda hoje, e relevantes também como modelo de homem. Né? Quando se fala em homem vitruviano, Vitruvio ficou lá medindo os soldados romanos, entendeu? Mas as medidas dele não são talvez adequadas aos anões da África, nem aos índios brasileiros, nem a diversidade que são os povos africanos que existem na África, ou aos orientais, sabe? Então, vira um modelo, e na Igreja Católica Renascentista é um modelo ariano que é colocado como salvador do mundo. E aí o autor é consagrado não porque ele mente, porque ele faz propaganda racial, mas porque ele é um grande artista, sabe? Patrocinado pela igreja. Sabe? Há problemas subjacentes a isso. Eu estou só apontando aqui algumas coisas que, por exemplo, no próximo número da revista Estética e Semiótica deve aparecer um artigo do professor Fernando Fuão, lá da Federal do Rio Grande do Sul, onde é que ele chama a atenção sobre vários desses aspectos aí. Tá? Mas, por exemplo, o Schopenhauer, o Nietzsche, o Adorno acharam que a música era a arte suprema, né? Pois, entre aspas, aqui, eles viam nela uma capacidade superior de sugerir o abstrato, o enigmático, o complexo. Né? Mas, obviamente, eles não escaparam aos dois sentidos. Né? Nenhuma arte está sobrando ou é menor como gênero, como tal, entendeu? Eu só estou querendo insistir que essa divisão dos sentidos, que aparentemente é uma coisa assim de fisiologia da arte, ela tem por baixo uma visão do homem e do mundo que é uma metafísica. E um dos aspectos da metafísica é a teologia. Então, é uma espécie de teologia da estética. Vejam bem, a metafísica era dividida tradicionalmente, isso acho que não se ensina aqui direito, entendeu? Em uma metafísica geral, que era a ontologia, que é o estudo do ser. Tá? Depois havia 3 metafísicas especiais. A teologia, que é o estudo de Deus, a cosmologia, que é o estudo do cosmos, e a psicologia, que é o estudo do diferencial humano. Obviamente, isso aí é questionável, entendeu? Por que não se consideram os animais e as plantas como parte digna da reflexão metafísica? Só porque o homem é aparentemente um ser privilegiado, só ele tem alma, só ele tem linguagem? Isso é problemático, sabe? Pode ser que, assim como o ser humano não tem alma, talvez os animais tenham, entendeu? Quer dizer, para outras religiões, outras épocas, você tem isso. Então, você tem catálogos hoje publicados com expressões de animais, sejam ovelhas, ou cachorros, ou gatos, entendeu? Com expressões que expressam e significam sentimentos. Eu vi uma vez um bode ser degolado, entendeu? Ele berrava desesperado porque ele sabia que ia ser morto, sabe? Ele estava refletindo sobre a situação dele e ele refletir, ter uma noção clara do que ia acontecer com ele, não impediu que isso acontecesse. Então, nesse sentido, ele tinha uma vivência trágica. Isso, na tradição estética, é tudo um absurdo, é bobagem falar isso. Tá? Mas eu acho que o homem tem que superar o seu narcisismo
E se ele não cuidar melhor do planetinha em que ele está vivendo, sabe? Ele vai destruir o planeta e a vida dele, a própria existência dele, muito mais cedo do que se supunha que isso iria acontecer, né? Porque se tem uma previsão que no máximo em 3 milhões de anos não haveria mais ar na Terra para sustentar a vida, né? Talvez isso aconteça em muito menos tempo, né? Com a mudança que está ocorrendo nos Estados Unidos, nos próximos anos, deverá haver uma mudança na política, só que o Brasil, novamente, está sendo um país extremamente atrasado nisso tudo, como ele foi também em instituir uma república ou acabar com a escravidão, né? E vejam, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, tudo isso é apresentado nos livros como se fossem avanços, entendeu? Quando, na verdade, eram maneiras de não se responsabilizar pelos velhos, entendeu? De não cuidar das mulheres grávidas, não cuidar das crianças, etc. Entendeu? Quer dizer, há uma enorme hipocrisia na história e geralmente as pessoas não perguntam sobre isso, entendeu? O desconhecimento não se desenvolve porque as perguntas não são feitas. Fica-se satisfeito com certas respostas. O catecismo, por exemplo, é um panorama de que você tem respostas apressadas para coisas extremamente complexas que não são daí mais discutidas, não é? Quer dizer, quem criou o homem? Deus. Pronto, está resolvido o problema. Não está não, entendeu? Quer dizer, a espécie humana surgiu há cerca de, por volta de 200 mil anos atrás, derivada de uma série de outras espécies de hominídeos que já desapareceram, né? Por que o homem de Neandertal desapareceu? Quanto dele sobreviveu no ser humano? Cerca de 3% do DNA. É isso, mas o que significa isso? Né? Vejam, eu estou apontando aqui a necessidade de examinar os problemas das contradições. E isso vai em contrapartida, não sei o que estou inventando isso, à tradição escolástica que Deus seria idêntico a si mesmo para poder ser eterno. Porque tudo aquilo que não é idêntico a si mesmo está assim, num processo de modificação. Mas se Deus cria o mundo, vejam, há um Deus antes de criar o mundo e um Deus depois de criar o mundo, entendeu? Ou ele era perfeito antes ou ele era perfeito depois. Mas quem cria se modifica e quem se modifica não está perfeito, não está parado no tempo, entendeu? Ele está modificando coisas e se modifica com isso ao modificar as coisas, tá? Então, vejam, estou apontando pressupostos teológicos na concepção do que seria a obra de arte, tá? E veja que a teologia não é tão unitária quanto parece. Por exemplo, se diz que o ser humano, o que é feito o corpo? Eu aprendi no catecismo católico que é feito corpo e alma. Mas existe também na teologia católica uma outra tradição que diz que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Mas vejam, na linguística se diz que tem um signo, né? O signo é uma parte corpórea, que seria chamado de significante. Tem a parte, vamos dizer, do significado, da coisa significada, entendeu? Mas também tem o sentido. Quando eu falo uma ironia, o sentido é o contrário do significado da palavra, entendeu? Então teria uma espécie de alma, de espírito, além da alma, tá? Sabe? Então, eu estou apontando esse tipo de texto porque, por volta de 1800, apareceram ensaios aí de pensadores, especialmente alemães, né, sobre o espírito e a letra, né? Quer dizer, o que significa algo, né? O sentido literal ou é um sentido simbólico, né? Isso, por exemplo, na religião luterana é fundamental, né? Por exemplo, quando Cristo diz nas chamada última ceia, esse é meu corpo, e aponta para o pão. Isso tem um sentido literal ou é um sentido simbólico? Esse é o meu sangue, apontando para o vinho, entendeu? É um equivalente a, tá?
Então, tem um sentido simbólico. Me parece bastante evidente que seja um sentido, entre aspas, aqui, metafórico, e não um sentido literal. Mas você tem pinturas, por exemplo, do Carlos Sanzio, celebrando um milagre que teria acontecido numa missa lá, em que o sangue começa a jorrar de uma hóstia. Eu já mordi hóstia, não sangrou coisa nenhuma, continuava sendo pão. Tá? Só que você é indecente se disser uma coisa dessas. Não. O problema é saber quem está sendo mais correto aqui. Tá? Então, vejam, foi uma grande revolução quando, no século XVIII, se colocou a questão da dialética. Até então, a lógica superior, a escolástica, era analítica, do A igual a A. E aí tinha os silogismos que ensinavam a bem pensar. Né? O Leibniz chamou a atenção para a necessidade de pensar essas dimensões obscuras da mente. Tá? O Wolff retoma isso, tá? E começa a propor categorias, conceitos para examinar essas dimensões obscuras da mente. Tá? As intuições que uma pessoa tem, né? Por exemplo, o pressagício, né? A capacidade de antever coisas, o presságio. Né? A coisa não aconteceu, mas você tem a impressão de que vai acontecer, e aí você age ou deixa de agir em função disso. Tá? Como é que você se antecipa no tempo? O que está acontecendo aí na mente da pessoa durante esse processo? Né? Uma espécie de antevisium, uma visão prévia, anterior. Né? Previsio, a previsão é a visão prévia. Tá? A previsão prévia é de uma coisa imediata, mas a pressagício é uma coisa muito mais distante, mais obscura. Né? Aí eles propõem que a necessidade de estudar isso. Tá? E aí o Baumgarten propõe que se estude essas regiões mais ínferas da mente, o que ele chama de lógica inferior, a lógica inferior, está considerada dimensões corpóreas, essas imagens fugidias da mente. Você está distraído, querendo pegar no sono, de repente começam a aparecer coisas na sua mente. O que é isso que está aparecendo aí? E aí eles postulam um princípio de que nada está na mente que não tenha passado nos sentidos, que vem do empirismo inglês, e aí eles dizem nada está na fantasia que não tenha passado pelos sentidos. Então, como é que você tem a transformação de dados sensoriais em dados ou elaborações imagéticas da fantasia? Né? Como é que se dá isso? Então, ele chama isso de estética, o estudo desses aspectos. Então, a estética reunia vários conhecimentos. A gnoseologia inferior, né? A teoria das artes liberais, a arte das cogitações belas e a arte do análogo da razão. Tá? Seria a ciência dos conhecimentos sensitivos. Tá? E ele chega a levantar que haveria um nível mais baixo do que esse dentro da mente humana, mais obscura ainda, sobre o qual ele não poderia dizer nada naquele momento ainda, né? E que, no fundo, é um prenúncio do inconsciente, né? Ou dos estados pré-conscientes. Porque essas imagens fugidias da mente atestam uma espécie de pré-consciente, né? Que é uma porta de entrada do inconsciente para a psicanálise do século XX. Né? E aí você tem um afloramento do inconsciente. Ele adivinha isso em 1745, e só um século e meio depois é que se desenvolve a noção mais clara disso por Freud. Né? Então, mas ele diz a ânima seria motus cerebri. Eu estou citando em latim, porque ele escreveu em latim. Né? Acho que nós não temos a estética dele em português, sinal de que as universidades brasileiras são extremamente atrasadas e os editores deveriam fazer essas obras e não fazem. Né?
O que quer dizer motocérebro? É o movimento do cérebro. Cérebro é genitivo. Né? Eu fiquei muito admirado quando eu vi um cara de formação luterana dizer isso. Né? Então, no fundo, você estaria como que reduzindo um princípio espiritual a algo material, que são as movimentações, mobilizações dentro do cérebro, a atividade, a dinâmica do cérebro. Né? Mas mais adiante, bem mais adiante, depois ele retoma isso e tenta dar uma ajustada com a teologia da época, dizendo que o cérebro mimetizaria os movimentos da alma. Tá? Então, haveria o principado da alma sobre o cérebro. Os movimentos do cérebro seriam imitações dos movimentos havidos na alma. Né? Isso estaria um pouco em conformidade com o que o Descartes havia proposto, que a alma se sediaria na hipófise. Né? Mas o Pascal, por exemplo, diz que o Descartes queria usar Deus para criar o mundo, mas depois queria se livrar dele. Né? E no século XVIII, é uma famosa palestra em Paris sobre o movimento dos corpos celestes, e aí, no fim, se pergunta e onde fica Deus nessa história toda. Aí o cientista francês disse, Deus é uma hipótese que eu não achei necessário para explicar o movimento dos corpos celestes. Tá? Então, só estou apontando aí um embate que houve no século XVIII, né? E que, obviamente, não aconteceu no Brasil, porque não tinha universidade no Brasil, não tinha escola pública, não tinha um desenvolvimento escolar. Por exemplo, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, e ele, embora tivesse a pretensão de ser esclarecido, não criou um sistema escolar na colônia brasileira. A Dona Maria I a Louca também não criou. O Dom João, quando veio para o Brasil com 15 mil nobres portugueses, soldados da corte, ele não teve preocupação em criar uma grande universidade. Falando isso porque no Peru, por exemplo, tinha universidade desde o século XVI, entendeu? Quer dizer, a colonização espanhola foi um pouco diferente do que aqui. Né? Durante todo o Império do Brasil não houve universidade. Na República Velha também não. Né? Se criou uma escola no Rio de Janeiro, que era a capital, a Dom Pedro, a escola Dom Pedro, né? A escola pública. Então, a questão de dar acesso à educação e à cultura é um tema muito recente no Brasil, ele não tem 100 anos e não se desenvolveu isso. Então, nós não temos no Brasil, no século XVIII para XIX, uma tradição que, na Europa, em países como Inglaterra, França, Alemanha, Prússia, na época, eram bem comuns. Né? Então, vejam, eu estou só querendo insistir que se a gente não examinar esses pressupostos, a gente não vai entender o que está acontecendo no âmbito da estética. Ela mudou de nome, ela não era a ciência do belo, entendeu? Ela era o estudo da aiesteses. Aiesteses são essas sensações que a gente tem, essas percepções que a gente tem, e depois se tornou o estudo dessas imagens obscuras de uma lógica inferior, que essa lógica inferior é a lógica esteticológica. Tá? É a lógica de acordo com os padrões da estética, que seriam diferentes dos padrões do pensamento abstrato. Assim que se colocava essa questão lá no Baumgarten. Tá? Então, vejam, eles estavam estudando a metafísica psicológica, mas eles não podiam se meter em teologia, porque isso era perigoso, né? E diziam que a parte da cosmologia ficava por conta dos astrofísicos, tal, que era um outro setor de conhecimento. Tá? Mas, no século XVIII, o que se desenvolveu, por exemplo, em Kant,
foi a noção de que não só as artes, tem também, cada uma delas, princípios arquitetônicos, e há uma arquitetura das artes, do sistema das artes, há uma construção delas, mas a própria mente humana tem um formato arquitetônico, tá? É uma arquitetura da mente humana, tá? Então, a crítica da razão pura do Kant, ela tem uma parte mais embaixo, né, que são os sensores, os sentidos, que captam as imagens sensíveis das coisas e que levam a um nível mais elevado do entendimento, da Verstand, onde é que estão os conceitos, o setor em que a ciência e a técnica, a tecnologia trabalham, e tem um nível mais alto, que é a razão, tá? Que opera com as ideias. Tá? Então, veja, a razão era o nível mais elevado desse sistema de conhecimento. Tá? Depois, o Nietzsche pegou esse sistema, que eu já mostrei para vocês no formato de uma pirâmide, né? E diz, nós temos múltiplas percepções a cada momento, mas só prestamos atenção a poucas, porque houve um julgamento inconsciente no sentido de que determinadas percepções deveriam ser levadas à consciência. E o exemplo dele é um tiro de canhão, né? Porque o tiro de canhão pode me afetar. Aí eu levo um susto e presto atenção, mas porque eu já tive a percepção antes de ter a consciência da percepção. Por isso que quando se tem uma reação em relação ao belo, você já teve uma espécie de juízo inconsciente sobre a natureza daquele belo. Tá? E, portanto, você tem uma estrutura como se fosse uma pirâmide inversa, por cima dessa pirâmide do consciente, uma pirâmide inversa que tem uma estrutura fundante, como se fossem os alicerces que sustentam o resto. Tá? Então, se eu estou falando aqui em pirâmide, eu estou usando uma figura arquitetônica como exemplo de estruturação da mente humana. Então, vejam, tem nessa estrutura três aspectos assim fundamentais. Tem essa parte, entre aspas, mais corpórea, das sensações que os sentidos transmitem, uma parte, vamos dizer, semi-espiritual, veja bem, eu estou usando aqui, que seria a parte da ânima, né? Que é a intelecção das coisas, que seria o entendimento, e teria um nível mais alto do espírito, que é a própria razão. Né? Então, você teria, digamos assim, na tradição católica, se você pegar o Descartes das Paixões da Alma, ele diz que a parte da intelecção é o Espírito Santo, né? E o Deus Pai representa a vontade, né? E, claro, Cristo é o sentimento, as sensações sobre o qual tudo se funda, né? Mas você tem uma quarta figura que ele não levanta aqui, que é que ele levanta, mas não dá o nome, que seria o processo de somatização. Quer dizer, ele fala muito, por exemplo, tem pessoas que, numa situação de perigo, umas ficam pálidas e outras ficam rubras de raiva. Tá? E isso é uma somatização pelo que ele chama de espíritos animais. Tá? Coisas do espírito se transformam em coisas corpóreas. São somatizações. Tá? E o equivalente bíblico nisso seria a figura da Virgem Maria, que transforma o Espírito de Deus num menino que nasce, que é o menino Jesus, que se tornou carne e habitou entre nós, para usar a terminologia bíblica. Tá? Então, haveria uma quarta dimensão aí, que seria a mediadora entre o Espírito e a matéria. Tá? Mas o problema é que, quando se usa esse tipo de esquema, se está ainda usando o mesmo tipo de terminologia. Tá? Se está dentro do mesmo esquema. Vejam bem, o Marx usa a expressão Bau, Unterbau e Überbau. Isso é traduzido para o português
com Unterbau como infraestrutura e Überbau como superestrutura. O que o Marx queria dizer é o seguinte, pelo que eu entendo, né? Ele diz, não adianta querer falar das coisas do espírito puramente em si, se não houver dentro da sociedade uma produção que sustente a produção espiritual, essa produção espiritual não vai existir. Então, você tem um alicerce na sociedade que é a produção dos bens, que permite que aquela sociedade se mantenha e se reproduza, tá? Que ela avance. Entendeu? Depois você tem, em função desse modo de produção, que é a infraestrutura, tá? Uma estrutura social como se fossem os quartos e salas e corredores de uma sociedade. E você tem a parte do telhado em cima como se fosse a cobertura, que é a cultura de uma sociedade. Tá? Então, quando se traduziu Bau, que é construção, que é edificação em alemão, uma casa, isso é um Bau, né? Bauen é construir. Né? Quando se traduziu isso por estrutura, se perdeu o sentido arquitetônico dessa terminologia. O que quer dizer essa expressão? Tá? Então, veja, o problema é a gente conseguir ter uma noção do todo da arquitetura, do pensamento em que a gente opera e como que olhar de fora isso que dentro do qual nós estamos. Tá? E isso exige de mim um processo de imaginação que me permite eu me distanciar disso em que eu vivo. Tá? Então, vejam, a imaginação é um princípio de conhecimento fundamental. Não é só o transporte de imagens dos sentidos para dentro da mente. Tá? Mas é a possibilidade de eu sair dentro de uma estrutura e colocar uma estrutura alternativa de conhecimento. Tá? Isso o Gerard colocou, entendeu? Sendo a imaginação o fundamento do pensamento. Tá? Quem viu isso também foi o Pascal. Mas o Pascal, ele viu isso de um modo bastante crítico. O Pascal foi um grande gênio matemático, morreu com menos de 40 anos e que se tornou monge. Ele dizia poeta e não honesto homo. É poeta e não homem honesto. Quer dizer, o poeta é aquele que fica inventando coisas. Né? Mas ele dizia, por exemplo, um juiz, se ele fosse o princípio mesmo da justiça, ele não precisaria usar roupas especiais, nem perucas, e nem se colocar em prédios imponentes, e nem em planos mais elevados. Tá? Mas ele se coloca lá porque ele não é a corporificação da própria do princípio da justiça. Tá? A justiça não é justa. Ou ele diz também, se os médicos fossem o próprio princípio da saúde, eles não precisariam usar roupas especiais nem linguagens arrevesadas. Tá? O que ele queria dizer é que se criam certas imagens porque elas não correspondem exatamente aos fatos. Tá? Então, o problema é que as pessoas são dominadas por essas imagens e não veem a antítese do fato. Né? E a gente passa a considerar aquilo que nos aparece como sendo aquilo que é. Tá? Então, a doutrina mimética me parece que serviu muito para criar uma certa visão da sociedade. Tá? Então, por exemplo, o supremo grau da arquitetura era o templo e o palácio. Tá? O palácio é como se fosse uma casa gigantesca, ou, na verdade, uma casa para gigantes. Tá? Porque o rei seria alguém muito, muito superior à média das pessoas. Tá? A piada é que quanto maior o palácio, menor ficam as pessoas lá dentro. Tá?
Mas, de qualquer maneira, se quer uma imagem que corresponderia a um fato, e um fato como se fosse a imagem. Tá? É a noção mesmo de verdade como a adequação ad equum, o equivalente a coincidência, né? A expressão do idêntico. Tá? Mas o Pascal já aponta, se faz de conta que seja idêntico, exatamente porque não é. Tá? E esse é um problema que precisaria ser considerado aqui também. Tá? Eu vou parar de falar.